Muito bem, meu querido. Nesse momento, quero convidar você, junto comigo, a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 14, versículo 6. E olha que nós encontramos nesse capítulo e versículo da Bíblia Sagrada. Olha o que diz. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você percebeu? Jesus Cristo falou que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. E Ele ainda acrescentou: ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai senão por Jesus. Ou seja, Jesus ele é a porta do céu. Jesus ele é a chave do céu, Ele é a entrada do céu. Sem Jesus não dá para ir ao Pai. Não tem como ir ao céu se não for primeiro por Jesus, se passar por Jesus, se não houver uma entrega a Jesus. Você sabe que o tema dessa noite é o caminho para a vida eterna. E nós estamos já no primeiro tópico, descobrindo que Jesus ele é importante, ele é muito especial. Ele falou que Ele era o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é também a vida. A salvação, você sabia que a salvação é para todos? Você sabia disso? Você já ouviu alguém falar que a salvação é para todas as pessoas? Isso é verdade. A salvação é para todos. Jesus, que é o Salvador, é para todas as pessoas. Mas você também sabia que nem todos querem Jesus? Ou seja, nem todos querem a salvação. Quando Deus criou o mundo, Ele deu um presente para o nosso primeiro pai, chamado Adão. Na verdade, Ele deu mais de um presente. Ele deu 2 presentes. Mas eu quero destacar só um presente que Deus deu para o nosso primeiro pai, Adão. E o presente que Deus deu para Adão, um dos presentes, foi a escolha, a liberdade de escolher. E você também ganhou esse presente. E eu também ganhei esse presente. E nós temos essa liberdade de escolher Jesus ou não escolher Jesus. Por isso que quando fala que a salvação é para todos, é verdade. Mas também quando fala que nem todos querem receber lá a salvação, também é verdade. Por isso que nós encontramos aqui no livro de João, capítulo 1, versículo 11, exatamente assim, ó. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Olha, em João, capítulo 1, versículo 11, fala que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Ou seja, Jesus foi rejeitado. Muitas pessoas perguntam: como posso ser salvo? Você já viu alguém perguntar como ele pode ser salvo? E às vezes ele olha muito para ele: poxa, eu sou mau, eu não sou legal, eu não sou uma boa pessoa. Ele se autocondena. Mas ele faz essa pergunta: como ele pode ser salvo? Você sabia que tem um texto na Bíblia que diz como nós podemos ser salvos? Na verdade, são alguns passos que nós vamos dar em direção à salvação, ou seja, em direção a Jesus Cristo. Porque não basta só crer. Tem outros passos que nós vamos aprender agora, nesse momento, com a Bíblia Sagrada. E eu quero compartilhar com você esse momento ímpar, esse momento único, esse momento especial, tá bom? Então nós vamos aprender agora o primeiro passo, que conduz para a vida eterna. Você quer saber? Quer mesmo? Então abra no livro de João 3,16. Eu vou abrir também aqui minha Bíblia, no livro de João 3,16, e olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Está aqui, achei. Aqui. João 3,16. Olha o que diz o texto sagrado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você ouviu? O caminho para a vida eterna é uma pessoa, é Jesus Cristo. O texto sagrado está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, chamado Jesus, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E você sabe muito bem que nem todos creem em Jesus.
infelizmente, às vezes a gente fala isso, mas a gente fala isso com tristeza, não com alegria. Porque na verdade o sacrifício de Cristo foi para salvar a humanidade caída por consequência do pecado. Mas infelizmente as pessoas elas têm rejeitado o convite de salvação. E o convite vem diretamente do próprio Jesus. E outra coisa, Deus é quem nos capacita para crer e obedecer por meio do Espírito Santo. Você sabia disso? Por isso que no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13, eu vou abrir aqui para você, para a gente ler junto. Filipenses, está aqui, achei. Filipenses 2, 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Cadê? Filipenses, capítulo, achei, 2, 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. 2,13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Olha, quando nós temos vontade de entregar nossa vida para Cristo, andar com Cristo, andar no seu caminho, chamar para ser nosso Salvador, tu sabe quem foi que colocou esse desejo no nosso coração? Foi Deus. Deus que nos capacitou, que colocou esse desejo no nosso coração para a gente crer e obedecer e fazer a vontade dele. Louvado seja o nome do Senhor, porque é ele que move em nosso coração o agir. O segundo passo no caminho para a vida eterna, chama-se arrependimento. No livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, olha o que fala aqui, esse livro maravilhoso, eu quero compartilhar com você também. Livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, diz assim, 3,19, olha o que fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para seres cancelados os vossos pecados. Olha, o livro está dizendo que nós precisamos nos arrepender e converter para ser cancelados os nossos pecados. Alguém pode falar para você assim: tu é um grande pecador. Todos nós somos pecadores. Isso é verdade. Mas quando você e eu nos arrependemos e nos convertemos a Cristo, o livro de Deus, a Bíblia fala que ele faz o quê? Ele cancela, ele apaga todos os nossos pecados. E aqui tem outro texto que eu quero compartilhar com você também, que está em 1 João, aqui próximo de Apocalipse. 1 João, eu vou aqui folhear minha Bíblia, ok? Se você quiser folhear a sua também, por favor, fique à vontade. Mas em 1 João, capítulo 1, o versículo 7, olha o que diz a Bíblia aqui, olha o que fala a palavra de Deus, diz assim: se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha, o verso 9 fala assim, se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha que coisa maravilhosa, louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia está nos ensinando que Deus, ele nos perdoa, ele apaga, ele cancela, ele nos justifica, olha, nos purifica de toda e qualquer injustiça. Quando alguém fala assim para você assim: agora você vai andar com uma Bíblia na mão, vai querer ser crente, você não vai deixar de ser pecador. É verdade, não deixa de ser pecador. Não deixa de ser pecador, tudo bem. Mas o livro está dizendo que Deus apaga os teus pecados. É como se você fosse fazer uma oração para Deus. Vou dar aqui um exemplo. Fosse fazer uma oração a Deus e dissesse assim para Deus: Deus, digamos que você pecou num ponto. Só um exemplo, pecou num ponto hoje. E hoje mesmo você fez uma oração e disse: Senhor, me perdoa porque eu pequei fazendo isso, me perdoa. Sabe o que acontece? Se você for com o coração sincero e realmente pedir o perdão de Deus de coração, a Bíblia diz que ele perdoa
ele cancela o teu pecado, ele esquece, ele apaga. Aí amanhã, chegou outro dia, você pecou no mesmo ponto, cometeu o mesmo pecado. Aí você vai fazer uma oração para Deus. Senhor, me perdoa, eu pequei de novo. E no mesmo ponto, Senhor, me perdoa. Tu sabe o que ele vai te falar? Ele vai dizer assim, ó, eu te perdoo, meu filho, mas eu não lembro qual foi o pecado que tu cometeu anteriormente. Eu sei o de agora, o que você fez agora, mas o de ontem, o mesmo pecado que você se referiu, eu não sei qual é o mesmo pecado. Você entendeu? Deus, ele quando perdoa, ele perdoa de maneira definitiva e não lembra mais. A gente pensa que Deus fica remoendo o passado, lembrando o passado. Não. Deus não é homem. Deus é Deus. E quando ele fala Pedro, João, Tiago, Silvia, Rodrigo, estão perdoados os teus pecados? E estão mesmo. Você se torna uma nova pessoa, um novo homem. No livro de Lucas, capítulo 13, versículo 3, ele fala assim, ó, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, o arrependimento é uma coisa muito séria. Quando eu me arrependo, quando eu vou até Cristo, ele me perdoa. Mas o livro de Lucas, capítulo 13, versículo 3, fala que se a pessoa ela não se arrepender dos seus pecados, sabe o que vai acontecer? Todos igualmente perecereis, vão morrer. Olha, então o arrependimento ele é muito importante e o verdadeiro arrependimento é uma dádiva de Deus. Você sabia que no passado conta uma história de um rei muito conhecido chamado Davi, que ele cometeu um pecado muito triste e que magoou de maneira profunda o coração de Deus. Deixou muito triste Deus. Quando Deus enviou um profeta para falar para Davi do pecado dele, Davi ficou muito triste, reconheceu a sua falha, reconheceu o seu pecado. Ele não arranjou desculpa por seu pecado, pelo contrário, ele fez uma oração, e uma linda oração. E essa oração nós encontramos no livro de Salmo 51. E essa foi a oração que Davi fez, quando ele falou: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Que oração maravilhosa Davi fez. Senhor, cria em mim um coração puro. Eu não quero viver pecando contra o Senhor. Renova, Senhor, dentro de mim um espírito inabalável. Davi, ele era um homem igual eu, igual a você, sujeito a pecados, mas ele também tinha um coração muito sincero para Deus. Ele era um homem muito sincero, muito puro para o Senhor. E quando ele fazia alguma coisa errada, ele corria para Cristo, corria para Deus, Deus o perdoava. E é assim que Deus faz conosco também. Quando a gente comete um pecado, a gente vai até Cristo, o que acontece? Ele nos perdoa também. Um outro passo no caminho para a vida eterna é a confissão a Deus e abandono do pecado. Opa, nós precisamos confessar a Deus o nosso pecado. Alguém pode falar assim para você: bom, quando você vai orar, como é que você ora? Senhor, perdoa os meus pecados. Pode ser que você já ouviu alguém falar que Deus pergunta: perdoa os meus pecados? Ele está pedindo para perdoar os pecados dele. Mas eu queria ouvir da boca dele: quais pecados? Eu sei quais são os pecados que ele tem, que ele cometeu, eu sei. Mas eu queria ouvir da boca dele: Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe do pecado, desse pecado, desse pecado, desse pecado. Deus quer ouvir da nossa boca, porque só Ele sabe o que nós cometemos. E quando a gente vai contar os pecados que nós cometemos para Deus, Ele sabe que realmente nós queremos o perdão dEle. A gente quer o perdão dEle, quer que Ele mude nossa vida. Por isso que no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, tem um texto muito lindo. E diz assim, ó: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que deixa e as confessa alcançará misericórdia. Olha que coisa maravilhosa. Quem escreveu esse texto foi o sábio Salomão. Quem encobre a sua transgressão, o seu pecado, nunca prosperará. Mas o texto continua:
mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então é por isso que é importante, querido irmão, querido amigo, confessar os nossos pecados a Deus e abandoná-lo de maneira definitiva, ok? Nós confessamos nossos pecados a Deus e Ele nos perdoa. Um outro passo aqui no caminho para a vida eterna é o novo nascimento ou conversão. Olha, como é que é isso, novo nascimento? Você vai voltar para o ventre materno da sua mãe e nascer de novo? Foi isso que no passado um líder religioso perguntou de Jesus. E ele disse não, o novo nascimento é nascer da água e do Espírito Santo. No livro de João, capítulo 3, versículo 3 ao 7, diz assim o texto, ó, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aqui se refere ao quê? Se refere ao batismo, e é o batismo bíblico. Só existe uma forma de batismo verdadeira, que é o batismo bíblico, que inclusive é o batismo que Jesus foi batizado, que agora eu fui batizado também, né? A forma de batismo, a maneira correta de batismo, que é como mergulhar o corpo completamente. É quando o pastor pega o indivíduo e mergulha completamente dentro da água, todo o corpo, e tira para fora de novo. Esse é o verdadeiro batismo. É aquele batismo do qual Jesus também, quando no Rio Jordão, o profeta João, né, foi lá e batizou também. Ele entrou na água, se molhou todo, saiu da água. Então esse é o novo nascimento, é o verdadeiro batismo. Não existe um outro batismo verdadeiro como esse batismo. Talvez você já ouviu falar de batismo de molhar a testa, jogar água. Talvez você já ouviu falar desse tipo de batismo, mas só que esse batismo não tem texto bíblico apoiando sobre esse batismo, ok? A evidência da verdadeira conversão é a transformação da vida. Olha, entendeu? Uma das evidências da verdadeira conversão é a transformação da vida. O que é isso? É que quando a pessoa foi convertida, ela aceita a Cristo como Salvador, ela é uma pessoa transformada, sabe o que acontece? A vida dela muda por completo. Ela já não é mais a mesma pessoa. Para o teu amigo, para o teu colega, parece que tu não mudou nada, mas mudou. Para Deus você mudou. E logo outras pessoas também ao teu redor, no teu círculo de amizade, eles vão notar alguma coisa diferente em você, porque Deus, através do Espírito Santo, está te transformando, te moldando, né? As tuas atitudes. Se você, por exemplo, chamava palavrão, chamava nome, não chama mais nome. E mudou. A pessoa sente necessidade de mudança. Se você andava com uma roupinha diferente, hoje já tenta se resguardar, tenta não imitar outras pessoas. Então, a conversão verdadeira, as pessoas conseguem notar em você mudança, né? Por isso que no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, 17, diz assim, ó, e se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram nova todas. Então, quando você e eu estamos em Cristo, as coisas velhas já passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Então, é como se você, quando descesse ao tanque Bartimal, né? Ao tanque de batismo, certo? E quando você descesse ao tanque, saísse do tanque, você nascesse de novo, fosse uma nova criatura. Entendeu? Então, quando você sai do tanque, sai da água, você nasceu, vem novinho em folha. Vem branquinho, como se fosse um carro 0 km. Né? É uma nova pessoa, é uma nova atitude, nova mentalidade, novas palavras, né? Não deixou de ser você, mas você agora vai perceber que um poder sobrenatural, eu posso chamar de Espírito Santo, ele vai estar na tua vida, vivendo em ti, e você aos poucos vai crescendo, vai mudando. Um outro passo também importante para a caminhada, né, na vida eterna é a obediência.
depois que você passa por todos esses processos de crer, de arrependimento, de confissão, do novo nascimento, agora vem a obediência, né? Você passou a conhecer toda a palavra, passou a conhecer a respeito de Jesus Cristo, sabe o que Ele é, quem foi, o que Ele fez, né? O sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, por mim e por você. Então aí a Bíblia vai ensinando, vai nos ensinando como nós devemos nos portar. E uma das coisas que a Bíblia ensina é o que? É que a gente se torna obediente, né? Ao seu mandado, à sua palavra, à sua ordem, ao seu testemunho, né? Por isso que no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 2 a 3, diz assim, ó: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. Olha, agora você passa a amar as pessoas, né? Não trata mais com dureza, mas é um processo. Você também não vai entrar no tanque hoje, zerou o teu HD, a memória, né? E tudo novo, não. A tua vida vai continuar, alguém vai se levantar, vai falar uma besteira para você, você vai ser quase que forçado a reagir, mas só que agora você vai pensar mais de uma vez, né? Se reage dessa forma ou não, porque agora você tem o nome a zelar, né? Você carrega uma identidade, você agora é uma nova pessoa, uma nova criatura, e é Deus, né? É Deus que dá o poder para obedecer, né? Esse poder vem de Deus, né? E esse poder é de graça, sabia, querido? Querido, a gente está chegando ao final aqui do estudo, né? Então são esses tópicos que eu falei, né? Sobre o caminho para a vida eterna. O primeiro é o crer, o segundo é arrependimento, o terceiro é confissão, o quarto, novo nascimento, e o quinto, obediência. E você sabe que o poder para obedecer vem de Deus, né? Então, aqui eu vou finalizando, né? Dizendo para você que tudo que você já aprendeu, tudo que você já ouviu da palavra de Deus até esse momento, a vida é cercada de decisões, né? E um tempo no passado eu tive que tomar uma decisão quando eu conheci essas verdades que hoje você está conhecendo. Talvez você não teve ainda o privilégio de conhecer essas verdades como está tendo hoje de conhecer, e também está tendo a oportunidade de dizer sim ou não, né? A igreja adventista do qual nós fazemos parte não obriga ninguém a dizer sim, né? Mas o nosso desejo, a nossa oração é que todos que têm estudado a Bíblia, que tenha se alimentado desse livro e que tenha conhecido essas verdades, que aceite o mais breve possível Jesus Cristo como Salvador, né? Por que não entregar a vida para Jesus? No terreno entre o céu e a terra não existe terreno neutro entre Cristo, o inimigo, entre Cristo, o diabo. Não existe. Eu não quero nem Cristo, não quero nem o diabo, quero ficar na minha aqui. Não existe isso. Não existe entre o céu e a terra, não existe um muro que você possa ficar, escolher ficar no muro, não existe. Então, se você entendeu essa mensagem e se você conseguiu ouvir a voz do Espírito Santo, não resista mais. Não resista mais ao Espírito Santo e entregue a tua vida. Eu te faço esse convite, esse apelo, na verdade, né? Entregue a tua vida ao seu Salvador. Ele morreu na cruz para te salvar. E ele fez uma promessa. Em João 14, verso 1, 2, 3, ele falou que ele voltará e vai nos levar. E vai levar quem? Vai levar todos aqueles que entregaram a sua vida para ele. E eu tenho certeza que você está pensando muito. E se você ainda não entregou a sua vida, então é o momento de entregar. E se você anteriormente já tinha entregue a sua vida para ele, convido você também para renovar um voto, né? Senhor, hoje quero continuar andando contigo, renovar o meu voto contigo. Limpe minha mente, limpe meu coração e confirma ainda mais o meu nome no teu livro. Então, renove também o seu voto com Cristo, tá bom? E nesse momento nós vamos ouvir uma música especial. Eu espero que ela também toque no teu coração. E depois da música nós vamos fazer uma oração para encerrar esse momento, ok?